muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma live pela TI Academy Brasil. Essa que é uma iniciativa que visa colocar profissionais de TI no mercado de trabalho, formar mão de obra, qualificar mão de obra. Aproveite essas oportunidades. Você que está começando a ver esse vídeo agora, se você tem interesse em ingressar no mercado de TI e não sabe por onde começar, esse é o seu momento. O professor Danilo Sais já está aqui conosco, vou convidá-lo para participar aqui, e também o meu Aldo, que vai nos auxiliar aqui a tocar a chamada de hoje. O professor Danilo já foi convidado aqui, vou procurar o meu amigo Erinaldo. Só um instante. Professor Danilo? Ô, Pietro, salve! Tudo bem? Puxa vida, convidei o professor Érico Santos. Tudo errado. Pietro, me ouve bem? Eu ouço, me ouve? Me ouve também? Eu ouço você, professor. Opa, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Deu uma travada aqui. Show de bola. Tô te ouvindo. Estamos aí. Show de bola. Convidei o professor Erinaldo, já deve estar entrando aí. Vamos ver aqui no WhatsApp se o professor Erinaldo passa. Bora lá, bora lá. E é isso aí, já temos 8 pessoas. A galera já tá aqui, já. Ó o professor Vitor aí na área, cara. Que legal. Professor Vitor Pedroso. Ó, a gente podia convidar o professor Vitor. Será que o professor Vitor topa aparecer aqui, professor Vitor? Falar um pouco do mercado. Já tá convidado, cara. O professor Vitor é uma isso aí. atividade. Ó, estamos com 11 espectadores aqui. O meu amigo Alexandre Tokiwa, aluno da EAD Unicesumar, Lerix, tudo bem, Lerix? Alessandro, Lari Rúbia. Legal. Olha aí, bastante gente aí. Danilo. Muito bom. Olha o Lerix perguntando, Dart é uma boa linguagem? Danilo, a gente acabou de receber uma solicitação, não foi, da Ataque Sistemas, para a gente dar um treinamento justamente em Flutter, que é da Dart, não é isso? Pergunta aqui do nosso... Exatamente. Já temos aí a possibilidade de desenvolver um projeto com essa linguagem que está... eu acho que é uma boa linguagem sim, viu, Lerix? O Flutter é um framework aí que está em alta. Só toma cuidado o seguinte, viu, Lerix? Para não virar o programador de frameworks, porque se você depende só do framework, cara, você acaba sendo um profissional com um campo de atuação limitado, tá? Recomendamos, sim, estudar esse framework, mas só tomar cuidado aí para não cair na armadilha de porque assim, você fica refém daquela linguagem que você sabe, né? Ó, Janir aí, boa noite, Janir, tudo bem? Getioli, ó, o M. Ratos Neves, salve, meu querido. Beleza. Uma galera aqui com a gente, cara. Olha, a gente está no meu Instagram hoje aqui, né? Eu acho que eu vou fazer primeiro às 11 aí, de pedir para os professores Danilo e professor Erinaldo se apresentarem. Eu acho que a maioria do povo que me conhece pelo Insta também conhece os professores, mas se o professor Erinaldo quiser começar e depois passar a bola para o professor Danilo se apresentar, fica à vontade aí. Olá a todos, professor Pietro, obrigado pelo convite, professor Danilo. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês, para a gente conversar mais um pouco sobre o projeto do TI Academy Brasil, né, que é muito importante aí para o pessoal que está buscando se inserir aí no mercado, e eu fico muito feliz em poder participar, em estar junto com vocês aqui nesse aprendizado comum, né, a gente vai aprendendo juntos. Vamos lá, vamos lá. Gente, é uma alegria estar aqui com esses dois parceiraços, Pietro e Erinaldo, aqui nesse bate-papo, e é justamente esse o objetivo, né? A gente já tem um cronograma aí de estar toda quarta-feira fazendo esse bate-papo, ou nós três, ou dois de nós, ou um de nós, com um convidado. Então, já vamos falar para a galera ficar bem atenta aí às nossas redes sociais. Para quem não me conhece, então, eu estou aqui adentrando a casa do professor Pietro nessa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo. Trabalhei com o Pietro e com o Erinaldo por alguns anos. A gente foi colega de trabalho em projetos de educação na Unicesumar. E agora temos aí empreendido, ou começamos a empreender um projeto em parceria com a Software by Maringá, aqui na cidade de Maringá, justamente para a formação de profissionais na área de tecnologia. E hoje o nosso bate-papo é justamente sobre isso, né, Pietro? A gente tem vivenciado aí uma carência de mão de obra muito grande
E a galera precisa ter um direcionamento de repente, para onde pode ir, né? Então, o que pode ser feito na área de TI, né? Para que lado seguir? É sobre isso que a gente vai conversar aí e já deixar o convite para o pessoal se inscrever lá no Insta da TI Academy, né? @TI Academy Brasil. Eu vou colocar aqui nos comentários o nosso endereço para a galera poder acompanhar lá. E é isso aí, beleza, já convidei o professor Reinaldo novamente aqui, ele deu uma caidinha, mas provavelmente ele volta aqui e a gente adiciona o homem de novo. Ele já foi convidado, vamos aguardar. Bom, nosso bate-papo hoje é justamente sobre por onde começar, né, professor Danilo? Muitas vezes o cara tá lá já no terceiro, quarto ano da faculdade e ele não experimentou tirar o pezinho da faculdade. Uma das dicas que eu mais dou para os meus alunos do ensino superior, né, para além dos cursos de qualificação e para as mentorias que eu dou, justamente, eu até assusto o pessoal quando eu falo, cara, saia da faculdade o quanto antes. O pessoal olha para mim assim, meu Deus, mas eu estou pagando o seu salário e você quer que eu saia da faculdade? Mas não é no sentido de abandonar a faculdade, né? É tocar as coisas em paralelo, quer dizer, não fique só na faculdade. Já procure logo fazer um estágio, fazer um projeto de iniciação científica. Ó, o Lerix está comentando aí que ele está nas duas iniciativas. Isso é maravilhoso, quer dizer, aprende mais quem já coloca o pezinho no mercado o quanto antes. E é sobre isso que trata o nosso projeto. Acho que a gente podia falar um pouquinho mais do que é o projeto antes de começar a falar sobre como começar na área de TI, né, professor? Quer falar um pouquinho? Perfeito. Pode ser, vamos lá. E você me ajuda. Bom, a iniciativa que nós tivemos, eu, Pietro e Rinaldo, ela tem como objetivo proporcionar uma formação rápida na área de tecnologia da informação, que é uma área que está em ascensão já há muitos anos, e nós temos um gap para ser preenchido, né? O Rinaldo entrando aí de novo, vamos lá. E nós temos um gap para ser preenchido, que é a necessidade de mão de obra nessa área, né? Então, o nosso objetivo, nós três como professores, é justamente dar essa formação para o aluno, mas não apenas a formação, porque a formação pela formação, de repente, você consegue de inúmeras formas. Mas a nossa ideia é dar o caminho das pedras nessa formação e o nosso pulo do gato vai ser dar o encaminhamento para as empresas. Então, nós desenhamos esse projeto, justamente, que é o TI Academy Brasil, justamente para que você seja conduzido num processo de formação na área de TI, nesse primeiro momento, um curso introdutório, e dependendo do teu destaque, do seu resultado, do portfólio que você vai construir junto com a gente, porque o curso vai ser bastante prático, uma formação bem prática e imersiva, nós vamos pegar você, que se destacou no decorrer do curso, e vamos entregar, assim, ó, você previamente preparado para as empresas poderem te contratar. Então, é uma baita de uma oportunidade e o detalhe maior, né? Pode ser de graça. Nós vamos ter aí várias bolsas de estudos para a galera que tiver interesse. Então, essa é a ideia, Pietro, sobre o nosso projeto. Deixa eu só responder aqui os questionamentos do Lerix. O Lerix está participando bastante, a gente gosta mesmo, é assim, viu, Lerix? Meu caro, legal. É o seguinte, ele pergunta para nós se ele só pode estagiar a partir do terceiro ano. Veja, independente do ano em que você está, depende mais se a empresa tem necessidade e interesse em te contratar, independente do ano que você está na faculdade. Claro que, dependendo da instituição, ela vai ter que fazer um convênio com as agências de estágio, como é o CIEE, como é a PROE, a ABRE, né? Então, aí, a instituição de ensino superior, ela pode estabelecer que alunos da minha graduação, ou alunas, né, no caso, só poderão estagiar a partir do primeiro semestre, do terceiro semestre e assim por diante. Todavia, a empresa ela pode optar em te contratar mesmo assim, tá? Dependendo do interesse da empresa, viu, Lerix? O Lerix fala outra coisa aqui, olha, ele fala assim, ó, tem muitas pessoas querendo ir embora do Brasil porque os salários aqui no Brasil não estão chamativos. Como contornar isso? Veja, Lerix, para você conseguir uma vaga de emprego fora do Brasil, primeiro, você tem que dominar inglês fluentemente, né? Você não vai conseguir uma vaga fora do Brasil sem ter a devida fluência. E provavelmente, essas empresas de fora do país, elas vão exigir de ti também uma boa experiência, tá? Então, a experiência você, feliz ou infelizmente, felizmente para nós empresários do Brasil, infelizmente
porque você vai acabar saindo fora depois. Mas você vai ter que ganhar a sua experiência aqui dentro do Brasil. E quanto aos salários, veja, o setor de TI, ele paga salários muito acima da média. A média do salário de programador aqui em Maringá, por exemplo, a última vez que eu vi, estava em torno de 3.200 a 3.600. O custo de vida aqui, se você for uma pessoa econômica, vai bater em R$ 2.000 por aí, né? Então, veja, é uma excelente oportunidade, né? E, inclusive, você pode ganhar esse salário sem ter se formado ainda. Depende mesmo do seu empenho, da sua dedicação. Não é isso, professor Reinaldo? Diga lá. Exatamente. Eu vou contar um caso aqui, um caos, eu gosto de contar causo, né? Então, eu tenho uma aluna que ela entrou no primeiro mês de faculdade em computação, em ADS, e no primeiro mês ela não sabia nada, ela saiu da área, porque existe hoje uma coisa que é a mudança de área, né? A área de TI, ela está abraçando gente de outras áreas. Ela, por exemplo, é da área de pedagogia, formada em pedagogia, professora de educação infantil, e ela foi trabalhar num programa junto comigo de desenvolvimento de competências computacionais em crianças, né, o letramento digital, e ela se apaixonou pela área de TI, ela foi fazer graduação, e no primeiro mês de graduação ela chegou para mim e falou assim, olha, apareceu uma oportunidade de emprego, é mais ou menos o mesmo salário que eu vou ganhar aqui como professor, eu vou ganhar lá, e ela já é professora há muito tempo, né? Há um bom tempo, eu vou ganhar lá como programador, o que você acha? Eu falei, ó, você está gostando da área? Essa é a primeira pergunta. Ela falou, tô amando a área, tô amando as aulas e coisa e tal. Então eu falei, então cai de cabeça, porque essa é uma área promissora. Esse salário, que é o que você ganha hoje como professora já há algum tempo, é o salário inicial, né? Então ela entrou lá na empresa, a empresa foi dar para ela todo o subsídio, toda a estrutura para ela aprender. Então a área de TI, ela está abraçando profissionais, muitos profissionais, ela está preparando profissionais. O que acontece? Esse profissional, ele precisa ser proativo, ele não pode ter medo. Uma coisa que eu ouvi é o seguinte, o profissional de TI, ele tem que errar rápido, porque errar no começo é mais barato de corrigir. E outra coisa, errou, não comete o erro de novo. Aprende o erro para não repetir o erro. Então são detalhes que a área de TI... para toda a área, mas para a TI é essencial, né? Então isso daí é fundamental para a área de TI e talvez sejam esses pequenos pontos que às vezes faz o quê? Que a área de TI tenha muita vaga, tenha gente formada, e essas vagas continuam em aberto. Porque a área de TI, além, e aí o professor Danilo pode falar bastante disso, tem as competências que a pessoa precisa ter, mas também tem aquelas competências que não são técnicas, mas são competências comportamentais, são essa questão de pensamento rápido, raciocínio rápido, que é fundamental para a área de tecnologia, porque é uma área que cresce muito rápido e a gente tem que crescer em todos os desenvolvimentos nessa mesma velocidade, né? Então, são dicas importantes aí, mas é uma área super promissora, com muita vaga, com muita oportunidade e com salários acima da média nacional, né? Então, Erinaldo, e eu quero complementar isso que você pontuou, porque teve um comentário, acho que do Alexandre aqui, eu não consegui achar aqui novamente, mas se eu não me engano, o Alexandre colocou um comentário dizendo que ele acordou tarde para a área de tecnologia. Eu entendo, Alexandre, que esse seu acordar tarde pode ser que você esteja se referindo à sua idade. Opa, deu uma piscada aqui no meu celular. Tudo bem. Eu acho que é a minha internet. De repente você tem uma idade aí meio que igual a minha, né? 22 anos, 23 aninhos, brincadeiras à parte. Alexandre, a gente tem recebido mensagens da galera aí dos 35, 40 anos que já tem aí uma certa maturidade e até experiência de trabalho, porque quer mudar de área, quer dar um novo sentido aí para a carreira profissional, imaginou que era uma coisa há 20 anos atrás e agora está vendo que a área de tecnologia está crescendo. Então, meu querido, se você está com esse pensamento de que está tarde, não é tarde, né? A gente tem espaço para os jovens de 16, 17, mas também
para os jovens adultos de 40, como eu aqui, né? Eu tenho 42. Então, olha lá, o Alexandre colocou, Alessandro, né? Ó, eu tenho 45 anos e não tenho experiência. Beleza, Alessandro, mas você tem a experiência de vida, então o teu comportamento, que é o que nós chamamos de soft skills, você é um forte candidato que já tem uma certa habilidade que o jovem ainda não desenvolveu, mas que precisa desenvolver, que é a habilidade comportamental, de relacionamento, espírito de equipe, não ter procrastinação, saber gerenciar as atividades dentro do seu tempo. Então você, Alessandro ou Alexandre, não me recordo aqui, já veio de outras experiências, você pode trazer essa bagagem, essa mochilinha que você carrega aí da tua experiência de vida, você pode trazer e inserir na área de tecnologia. Você será muito bem-vindo, as empresas agradecem. Com certeza, eu preciso, sempre que eu vejo alguém que já passou dos 40, preocupado, né, com essa questão da idade, eu digo logo, eu falo, cara, eu tive uma aluna de mentoria que ela tinha 62 anos. E dentre todos os alunos da minha mentoria, que eram 35, ela tinha, de longe, o melhor desempenho. Tanto que eu cheguei a falar para ela ao vivo na frente dos outros alunos. Eu falei, mulher, você não quer trabalhar comigo? Eu tô precisando de gente para me dar suporte, para tirar dúvida para mim, para atuar na área da docência e tal. Ela falou, não, eu faço aqui só de brincadeira. Olha só a humildade. Então, cara, não tem idade definitivamente. Não tem idade, né? Eu, particularmente, né, se hoje eu tivesse com uma empresa enorme, gigantesca, eu não olharia a idade de forma alguma. Eu olharia realmente as competências e habilidades. E outra coisa, né? Até assim, só desculpa interromper, mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que o mercado ele precisa de qualquer um, né? O mercado ele é democrático, né? Tanto que nós não temos nem regulação, ainda bem nesse sentido, porque é para realmente ser democrático, né? Vai lá, Arinaldo. O que eu ia falar, eu já trabalho com educação já há alguns bons anos, desde o início dos anos 2000. E uma coisa que eu sempre escutei falar é assim, o pessoal, aquilo que o Pietro falou ali, as pessoas com mais idade, elas têm um empenho muito maior, porque elas muitas vezes não querem fazer só por fazer, elas estão fazendo porque elas querem realmente algum conhecimento, né? Então isso daí é importante, mas tem também um detalhe, que às vezes as pessoas se colocam nessa mesma condição, já está tarde para mim, eu já perdi o bonde da história, né? E coisa e tal. E é uma demanda nacional também nisso, porque hoje o problema não é levar o jovem para a escola, mas é trazer de volta para os bancos escolares as pessoas com mais experiência, né? Que é esse caso que o Pietro comentou dessa senhora de 62 anos. Então não tem tempo para voltar, essa volta é muito importante. E a área de TI, ela não tem regulamentação, ela não tem preconceito, isso é muito importante. Posso contar mais um negocinho aqui, rapidinho, aqui, tá? Eu vou contar só, eu fui fazer, há uns anos atrás, eu estava acabando a universidade e fui fazer uma entrevista numa gigante de TI em São Paulo, né, uma multinacional de TI em São Paulo, e ali eu tive um conhecimento com um negócio totalmente diferente do que eu estava acostumado com empresas que não eram do setor de TI. E eles pegaram em vários pontos, assim, que seriam calcanhar de Aquiles, para realmente ter um profissional que não se importe com o seu gênero. Então as mulheres têm espaço, muito espaço. As empresas, elas fazem programas para inserção das mulheres. Então a questão de gênero não é um tabu dentro das empresas de TI. A questão de credo, a questão racial, né? Essas questões que o pessoal acaba colocando aí, que são tabus em vários outros setores, a área de TI ela não tem isso daí. Por quê? O que importa ali é a qualidade do serviço, a qualidade da entrega e o profissional que você é. Então, é uma área muito democrática e isso é legal para todos nós. Eu acho que vale a pena
Eu acho que vale a pena a Perfeito. gente falar, inclusive, até para começar a nossa pauta, né? A gente já está aqui na live fazem quase 20 minutos e a gente nem perrelou na pauta ainda, né? De tão gostoso que é, né, falar disso, tem tanta coisa para falar. Ó, antes da gente partir para a pauta, tem só a dúvida aqui do Vic Morato-san. O que aconselham para começar bem no meio de TI? Então, professor Danilo, quais são as skills que o cara tem que ter de comportamento para se dar bem? Pietro, você sabe que uma vez você falou um negócio para mim, cara, em uma das nossas reuniões, e eu gostei muito da tua fala. Você falou assim, eu não me importo de engolir sapo, mas eu escolho o sapo que eu engulo. E isso é de uma sabedoria, cara, de inteligência emocional muito grande, porque é você ter a sua própria personalidade, que é necessária, importante, e você saber que muitas vezes você vai precisar engolir o orgulho, engolir a sua crença, aquilo que você acredita, para abrir mão para, de repente, algo que tem um benefício maior, né? Então, a inteligência emocional dentro do meio, ela é importante, ela é de extrema importância, e eu não quero que você que está ouvindo agora fique pensando, inteligência emocional é aquele monte de balela, de palestrinha, de nhenhenhen. Não, inteligência emocional é você saber se conhecer, conhecer os seus limites, saber onde que você tem deficiência, saber onde você é bom, não ser egoísta ou orgulhoso ou avarento, mas compartilhar com as pessoas isso, e muitas vezes saber lidar com situações de pressão. Porque a inteligência emocional ela vai te dar vai te desenvolver essa habilidade, porque a área de tecnologia, como a gente tem pontuado, se tem uma carência de mão de obra, significa que tem alguém sobrecarregado. Eu não sei se vocês já fizeram essa conta, mas se uma empresa tem, vamos ser básico, tá? Vamos imaginar uma empresa que tem 100 funcionários. Se ela tem 10 vagas de programadores diretamente relacionadas à área de TI, e se ela tem 100 programadores, significa que os programadores estão trabalhando no mínimo 10% a mais. No mínimo, né? Mas, na verdade, isso se multiplica, porque não é uma conta exata. Mas alguém está sobrecarregado. Então, cumprimento de prazos, meta, pressão, isso vai acontecer. Nós não vamos ser hipócrita aqui e dizer que o mundo de tecnologia é lindo, é tudo bonitinho, que tudo caminha perfeitamente bem. Não. Você vai ter que lidar com essas situações. Então, esse é um ponto. Um outro ponto muito importante, Pietro, e aí eu acho bacana, porque na época que eu coordenei os cursos de TI na instituição, eu ouvia muito dos alunos, poxa, por que eu tenho a disciplina de administração de conflitos e a disciplina de empreendedorismo no meu curso? Eu quero aprender Java, eu quero aprender PHP, eu quero aprender estrutura de dados. Tudo bem, meu querido, a competência técnica ela é importantíssima, é a sua habilidade que vai ser colocada em prática. Mas a hora que você estiver no dia a dia para apresentar um código para o teu superior, você vai ter que saber se expressar, você vai ter que saber fazer um pitch, né? E empreendedorismo é justamente esse espírito de você vender o seu produto. Você vai ter que se relacionar com pessoas que às vezes pensam totalmente diferente de você. Então, essas habilidades comportamentais, elas são uma cereja no bolo para quem está no mercado na área de TI. Porque, de repente, a competência técnica, a maioria consegue desenvolver. Mas a competência comportamental, se você sai na frente, você vai ter um ponto muito positivo. E olha só, assim como o Irinaldo contou os causos, né? Eu conheci uma pessoa do meu meio de trabalho que não era da área de tecnologia, isso já tem muitos anos, era da área de negócios, né? Era um baita de um estrategista, uma visão de negócio da empresa que ele atuava fantástica, era um cara de alto escalão, o salário aí devia girar em torno, isso faz pelo menos uns 6, 7 anos que eu conheci essa pessoa, o salário devia girar em torno de 20, 25K de salário, e ele foi demitido da empresa porque ele era um cavalo. Porque ele era um bruto, um ogro, Shrek.
né? Então era patada para todo lado, mas o cara era muito competente. Então você imagina você perder uma baita de uma oportunidade de trabalho para ganhar 20, 25K por mês, porque você é um ogro, porque você é um cara que não sabe lidar com as situações. Então, meu caro, competência técnica é importante, mas o comportamento é necessário. Não tem como Perfeito, fugir inclusive eu disso. estava até anotando aqui que eu queria falar, porque eu não queria deixar de falar nada do que o professor me deu de ideias. Olha só, veja bem. Geralmente a pessoa ela é contratada pelas suas skills técnicas e é demitida pelas skills comportamentais, né? E aí, e outra coisa, o professor falou de regra de negócio, né, de visão de negócio. Uma das coisas que os empresários mais reclamam é que o cara chega lá, beleza, até sabe programar, sabe lógica de programação, orientação a objetos, banco de dados, lá, beleza. Só que o cara não tem visão de negócio, ele não tem interesse em entender o que é que ele precisa implementar, ele não tem interesse em entender o que o usuário precisa para entregar valor para esse usuário através do código que ele implementa, né? E aí, agora, só mudando um pouco o gancho, talvez conseguindo agora entrar na pauta, pegando as falas aqui da Uliana, da Janir e do Alessandro Joelma, né, que eles comentaram ali que já são mais maduros também, que estão entrando agora, mas que nunca trabalharam e estão querendo migrar para essa área. E até acho que o nosso amigo Alexandre também que estava preocupado com isso, né, por não ter experiência e tal. Gente, muitas vezes a gente acaba achando que o TI não é para nós porque a gente não sabe programar. Moçada, o TI não é só programação, né? Tanto que a pauta... Cara, que estigma é esse, né? Que estigma. A galera acha que é só código, né? E não é, é uma amplitude de Exato, a gente precisa possibilidades, né? de gente do suporte, a gente precisa de gente da qualidade, da análise, das vendas, tem gente que precisa entender do software para vender o software. Tem gente que precisa mexer com infraestrutura, tem segurança da informação, tem tecnologias emergentes. Então o leque de atuação é gigantesco, né? É gigantesco. E aí a gente pode até falar um pouco aqui das 4 grandes áreas que a gente elencou para quem pretende ter uma carreira dentro do TI. A primeira seria o suporte, a segunda seria programação e desenvolvimento, a terceira, cargos de analista, de análise, e a quarta, a qualidade, né? E aí, assim, como começar? Uma coisa que eu reparei, desde os meus tempos de aluno lá na UEPG, e hoje com os meus alunos do presencial, principalmente, o que eu vejo, que a galera acaba começando mesmo, sabe o quê? Na manutenção de hardware, na manutenção de infraestrutura de rede. E aí vem uma skill comportamental importante, a humildade, né? Porque, cara, se você vai ser programador, se você quer ser programador ou programadora, beleza, você vai chegar lá. Mas vão te exigir experiência, talvez? Ok, se não exigirem, ótimo, você já começa porque você tem uma skill legal. Agora, se te exigirem experiência, cara, com certeza, numa vaga de suporte de infraestrutura, onde você vai fazer manutenção de CPU, de placa de vídeo, de monitor, você vai dar suporte à rede, você vai administrar os sistemas e ferramentas de TI, você vai ganhar experiência aí. E mais, quando você for desenvolvedor, você vai usar tudo isso que você aprendeu para você poder fazer isso sem depender, por exemplo, muitas vezes, do setor de suporte. Ou, muitas vezes, você vai entrar numa empresa onde você é o full stack Severino lá e você vai ter que fazer o seu próprio suporte, né? Fala aí, Erinaldo, o que você acha disso? Faz sentido isso, cara? Faz todo sentido. O importante da área de TI, a gente pensar que a área de TI ela não é estática. Então, você vai entrar ali, por exemplo, com suporte, com atendimento ao cliente, coisa e tal, e você não vai ficar estático ali. Tudo depende única e exclusivamente de você, de onde você quer chegar e qual é a sua visão, né? O que seria o ideal para você. Então, tem gente que vai fazer uma carreira toda ela dentro da área de TI, dentro da área de suporte ao cliente, de entender o produto, entender como ele funciona, ele vai fazer a carreira dele toda ali. Tem gente que vai começar na área de suporte, que é uma das áreas iniciais, principalmente, onde abre mais oportunidades ali, e vai ver que, olha, um negócio legal daqui é eu sair do suporte e ir para a implantação. Olha, eu vou sair do suporte e vou para a programação. Alguns empresários, nós conhecemos um aqui muito próximo de nós, que falou para mim uma vez, numa das reuniões, inclusive não sei se o Danilo estava junto, no ano passado, quando a gente começou um projeto com o governo do estado,
E ele falou numa das conversas que eu estava lá, que é o seguinte, ele dá pro funcionário dele a possibilidade de estudar dentro da organização, com a aquisição de alguns materiais e tal, para que ele possa escolher fazer, né, uma entrada em uma outra área. Geralmente a área de TI, a formação dela, né, o tempo dela, você vai passar por 3 níveis, o júnior, o pleno e o sênior. Tanto na área técnica, como na área mais voltada a projeto, a desenvolvimento de projeto, que é uma outra vertente dentro dessa área que é muito importante, porque aquilo que o Pietro falou algum tempo atrás, preciso ter alguém que entenda de negócios, entender a regra de negócio. Por quê? O que é um sistema? Um sistema nada mais é do que pegar uma regra de negócio e automatizar ela. Não é outra coisa além disso. E se eu não entender a regra de negócio do meu cliente, eu jamais vou automatizar o sistema dele. Jamais vou automatizar como funciona. Ou vou automatizar e vou fazer errado. Né? Eu conheço um analista de sistemas que ele foi desenvolver um sistema para um frigorífico. Antes do sistema funcionar, os caminhões saíam todo dia às 5 horas da manhã. No dia que o sistema foi implantado, os caminhões só conseguiram sair ao meio-dia. Imagine o prejuízo e a dor de cabeça que deu. Por quê? Porque não entendeu a regra de negócio, não foi lá de madrugada ver como é que funcionava a empresa. Entendeu? Foi só pensar no código. Então não é só código. Né? Definitivamente. Perfeito, perfeito. Eu só queria complementar com um ponto, Pietro, que você falou aí desse início do suporte, que as empresas precisam de gente que implanta, de gente que dá suporte, de gente que vende, da galera do comercial, e todos esses, de alguma forma, precisam estar aí dentro do contexto da empresa, né? Mergulhados na visão daquela empresa para poder atuar. E olha como que isso é relevante. Em uma apresentação que eu fiz para alguns empresários hoje do nosso projeto TI Academy, ao final da apresentação, um dos empresários me falou, vocês vão ter formações voltadas para a parte de implantação, de suporte, de vendas, o nosso comercial, porque a gente tem carência de mão de obra nessa área também. Não é só a área de programação. Então, às vezes a pessoa fica com aquele medo da programação, porque a programação é muito complexo, tem muita lógica, eu não sou muito dessa área e tal, mas gosta da área de TI, pode começar de uma outra forma, né? Então, a porta de entrada pode ser uma porta mais paralela, ao invés de ser a principal da tecnologia, né? Mas a ramificação ela é muito grande. Então a gente não se resume apenas a linhas de código. E assim, é muito mais fácil você conseguir a vaga de suporte, porque no suporte entra até profissionais da administração, da contabilidade, profissionais de outras áreas acabam assumindo o suporte porque o povo do TI tem preconceito com o suporte. Veja se tem noção disso. Tem um aluno meu da Unifama que ele tentou vaga de programador na DB1 por várias vezes e sempre negaram para ele. E ele falou, quer saber, vamos me candidatar nessa de suporte aqui. Entrou no suporte, em 6 meses ele tinha conseguido o cargo de programador, entrando pelo suporte. Então, veja, que o caminho natural muitas vezes é esse, né? E aí tem um povo que quer começar na... Perdão, professor, vai lá. Não, é só aquela história de que muitas vezes a pessoa já quer começar lá na frente, né? A nossa vida são degraus, né? Uma escada, tem que ir de forma gradativa. Exatamente isso. O cara que quer começar já como arquiteto de software, como engenheiro de software. Meu amigo, até você chegar lá, você tem que passar por todo o chão de fábrica, para você poder olhar de cima do chão de fábrica e falar, puxa, dá para reorganizar esse chão de fábrica aqui, para que a engenharia como um todo, para que a arquitetura do sistema fique mais adequada aos propósitos da organização, mitigue riscos e tal. Uma coisa assim que não tem muito a ver, mas que eu queria levantar o debate entre nós três aqui, é a questão da fixação com a matemática. Eu concordo, acho que nós três vamos concordar aqui que a matemática sim é importante. Saber realmente de cálculo, saber de estatística. Mas vamos lá, Erinaldo, vamos falar aqui de lógica de programação, bicho. Cara, quais são as operações aritméticas que a gente acaba fazendo, na maioria das vezes, quando a gente está ensinando?
Responde para mim aí. É muito além do que o cara vê até a quarta série? As operações, é que as operações são sempre básicas, né? O que acontece, que se fala, né? Por exemplo, eu na graduação, no presencial, eu dou matemática para computação 1 e matemática para computação 2. Judio lá da molecada, né? Eu gosto de trabalhar com essa disciplina, inclusive lá no curso técnico eu também começo trabalhando com a ideia de lógica, da ideia matemática, mas é uma matemática simples, baseado nas operações aritméticas de soma, subtração, multiplicação, divisão. O que entra de diferente de vez em quando ali é exponenciação, né? Que é tirar uma raiz ali e tal, mas se resume a isso daí, né? O que precisa saber? Aí eu vou falar um negócio. A maioria das áreas trabalham ali com regra de 3, com porcentagem, então tem que saber isso daí, né? Mas isso daí é tudo que não precisa, você vai fazer cálculo diferencial e integral se você for trabalhar numa financeira, daquelas financeiras que vão trabalhar com aquelas margens de risco e coisa e tal, com coisa, né, com coisas muito especialistas. Agora, se você vai trabalhar numa empresa que vai fazer uma venda, que vai calcular alguma coisa, o que você precisa saber é uma regra de 3, é uma porcentagem, além das operações aritméticas normais. Você às vezes vai precisar fazer isso daí, colocar isso daí dentro de uma matriz, colocar isso daí dentro de um vetor, como é que a gente faz para trabalhar com isso daí? Mas não é muito fora, então não é algo do outro mundo, né? Não é algo do outro... É que às vezes a gente tem medo de matemática, mas matemática não é aquele negócio, né? E a gente vai aprendendo, a gente vai fazendo, né? E é assim, não é só matemática, né? E não é uma matemática tão complicada. Eu complementaria com a questão da teoria dos conjuntos, que é tão relevante aí na parte de banco de dados, né? A gente sabe do vínculo que tem, mas eu acredito, gente, que esse estigma ele precisa ser quebrado justamente porque as pessoas imaginam que o desenvolvimento de um raciocínio que passe pela matemática para a área de informática, para a área de tecnologia, né? Informática é da década de 90 esse termo, né, cara? Ainda estou lá atrás. Mas é mais ainda você pensar em um raciocínio lógico, e aí a matemática te ajuda a desenvolver esse raciocínio lógico para você resolver problemas. Eu vou dar um exemplo. Por muitas vezes... Eu estou aqui junto com a minha filha, eu tenho uma filha de 11 anos, de 11 para 12, aluna do Erinaldo, chegou em casa hoje toda, porque conseguiu fazer o bonequinho do joguinho dela pular, viu, Erinaldo? Tá toda contente, tá desenvolvendo um joguinho, meu. Pô, que legal. E aí, em alguns momentos, nas tarefas de matemática que eu vou ajudá-la, matemática básica ali do 7º ano, eu tento incentivá-la a quebrar um pouco aquela regrinha, a conta que é assim, eu falo, não, faz de cabeça. Faz isso de cabeça. 130 mais 394, faz de cabeça. Solta umas assim para ela, vai quebrando. 130 mais 200 é 330, vai quebrando. Para ela desenvolver já o raciocínio lógico e não a conta em si. E o bacana é que eu já faço isso com ela há bastante tempo, desde que ela começou a entrar no estudo da matemática, e hoje ela consegue resolver várias continhas de cabeça fazendo esse raciocínio lógico, né? Ela demora ali o tempinho dela, que é natural, não é aquela coisa de você falar e dar a resposta igual tem muita gente que tem essa habilidade. Não, mas ela vai raciocinando, ó, de cabeça, esse mais esse, soma de forma arredondada e diminui o tanto que você somou a mais. Sabe aquelas coisinhas básicas? Raciocínio lógico. Então, isso é importante para a área de tecnologia, porque isso vai ser importante, por exemplo, para você desenvolver uma regra de negócio. Você vai entender a regra de negócio da empresa, qual é o melhor caminho para que eu faça que essa regra aconteça. Qual seria, Erinaldo, o melhor caminho para naquele sistema de logística que você pontuou não desse gargalo para os caminhões saírem ao meio-dia.
eu tenho que conhecer a regra de negócio e ter um raciocínio lógico. Então, eu incentivo muito os alunos a pegarem aqueles passatempos, né? Inclusive tem um livro aí, né, Pietro, bacana, que eu emprestei para você, né? Aumentando seu QI. Pietro vai mostrar ali. Cara, é fantástico. Abre uma página aí, Pietro, para a galera ver. Olha lá, ó. Ó. É isso aí, cara, é isso aí. É desenvolver a habilidade de raciocínio. Isso é importantíssimo como uma habilidade técnica para quem vai para a área de TI. Na página que o Pietro abriu, eu vi um gráfico. Tem gráfico, tem matriz. Gráfico, árvore, tem um monte. Tem mesmo. É isso aí. Eu acho que a coisa da matemática é o seguinte, se você é um cara que tinha facilidade com matemática na escolinha lá, assim, a chance de você ter facilidade com programação é grande. Quer dizer, é algo que indiretamente vai te levar a programar de maneira mais simples. O que não quer dizer que você não possa desenvolver essa habilidade, né? Quer dizer, a habilidade de aprender a programar, de desenvolver a sua própria lógica de programação, ela vem com a prática. Mesmo que você seja um crânio em matemática, se você não praticar, você também não vai para frente. Então, eu acho que é muito mais por aí do que o contrário. É lógico que um cafezinho às vezes ajuda, né? O Lerix estava colocando aqui para a gente o seguinte, ó. Primeiro, ele perguntou, como ter um currículo campeão para apresentar para as empresas? Eu acho que, Lerix, meu nobre, o currículo campeão é aquele no qual você não mente, cara. Fala o que você tem de skills mesmo, fala as suas experiências, principalmente, né? Sem falar de skills, nem de skills. Você fala, ó, eu passei, fiz isso, né? Então, eu diria que quanto mais projetos você construiu na sua vida, ou tanto maior o número de projetos pelos quais você passou na sua vida, mais experiência você tem, mais a empresa vai te valorizar, né? Ah, mas eu não tenho experiência. Tudo bem, então coloca lá, não tenho experiência, estou à procura da primeira experiência. E vai para frente. Alguém vai te contratar, você pode ter certeza. Ter certeza. E ele pergunta aqui o seguinte também, ó. Perdão, vocês querem complementar aí? Eu só ia complementar que a questão do currículo, Pietro, além de ser um documento de apresentação, é interessante você ter um portfólio para apresentar. Mas aí, de repente, a galera pode falar, mas eu não tenho experiência, eu não tenho nada para apresentar ainda. Beleza. A hora que você começar a desenvolver isso, é bacana que isso faça parte do teu currículo. E hoje nós temos ferramentas gratuitas para você poder fazer um portfólio web. Por exemplo, Google Sites. Cara, o Google Sites, qualquer um consegue criar um sitezinho Google ali, porque é só você ir arrastando. É igual você montar um quebra-cabeça. Faz um negócio bonitinho no template do Google e fala, ó, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso. E manda o link junto com o teu currículo. Entendeu? Use, por exemplo, as redes sociais para colocar os seus projetos e não só para ficar postando foto de cerveja, de balada, dessas coisas, né? Vamos usar a ferramenta que a gente tem para mostrar aquilo que a gente sabe fazer, né? Então, junto com o currículo, eu aconselho, comece a construir o seu portfólio. Há uns 3, 4 meses atrás, eu recebi de um cinegrafista que trabalhou comigo ali na Unicesumar. E ele é venezuelano, não estou lembrando o nome dele agora, gente, esqueci completamente. Ele é venezuelano, veio para o Brasil, já está estabilizado aqui no Brasil. E ele mandou para mim um portfólio online que ele fez de todos os projetos de vídeos e edição que ele já tinha feito. Cara, eu fiquei encantado, porque a hora que você vai para uma empresa, você fala, ó, tá aqui o que eu sei fazer. Tá aqui o que eu sei fazer. É muito mais do que um simples documento que mostre o que você sabe fazer. E aí eu quero amarrar para fazer o nosso jabá, né, Pietro? O nosso curso introdutório, ele vai fazer com que você comece a construir o seu portfólio. Não vai ser um portfólio grandioso num primeiro momento, como tudo que inicia, mas é o primeiro passo para você construir o seu portfólio. GitHub que entre em pauta, né, Pietro e Aguinaldo? GitHub, exatamente. Medium, LinkedIn. Perfeito. Tem que aquecer essas redes todas aí, porque uma coisa que os professores falaram ali, e é verdade, você vai mandar um currículo, você coloca lá. Tem muita gente que começa a colocar um monte de informação lá, tipo assim, eu sei trabalhar em equipe, eu sou proativo e não sei o quê. Começa a colocar um monte de situações, começa a escrever.
Você não tem que falar que você é proativo, você tem que mostrar que você é proativo. Você não tem que dizer que você sabe trabalhar em equipe, você tem que mostrar que você trabalha em equipe. Se você monta um portfólio, e nesse portfólio tem um trabalho, tem um projeto que você desenvolveu em equipe, você já está falando para o teu empregador que você sabe trabalhar em equipe. Se você conseguiu fazer com que esse teu projeto tenha, por exemplo, vamos imaginar que você fez um aplicativo, a filha do professor Danilo está fazendo um joguinho, vamos ver que ela coloca esse joguinho lá no celular e começa a ter um monte de gente acessando ele, né? É o projeto que ela desenvolveu, que o pessoal viu, que teve aceitação, né? Então, o que ela teve todo um pensamento ali, ela teve que pensar numa história do jogo, teve que pensar no personagem, teve que pensar no ambiente, a regra de negócio é um joguinho, mas tem tudo isso daí que nós estamos falando. Então, se você começa a trazer isso daí para a sua realidade e coloca nessas redes sociais, principalmente LinkedIn, precisa alimentar. O pessoal que está na universidade, por exemplo, aqui no EAD da Unicesumar, tem uma atividade chamada MAPA. No presencial da universidade tem uma atividade chamada AIP, que é feito para toda a disciplina, para todo bimestre, para tudo aquilo lá. Aquilo é um portfólio para você criar. O pessoal que está no curso técnico também está lá aprendendo alguma coisa, tá? E trazer isso daí. O pessoal que ainda não está na área, entra na TI Academy e você vai fazer o seu primeiro portfólio. Entendeu? É isso aí. Então, você vai começar a entrar na área e mostrar. Você tem como fazer isso daí, né? Então, é o seu currículo vivo. O seu currículo ele vai sendo criado e aumentado, ampliado ali a cada coisa nova que você vai fazendo. E por favor, gente, eu vou fazer um desabafo agora, tá, gente? Não fica postando selfie no LinkedIn, não. LinkedIn não é para isso, cara. Monta um projetinho no LinkedIn, ali é o teu currículo. Agora fica postando na boa, cara. Na boa, foi um momento de desabafo agora, cara. Porque a galera é muito, muito narcisista no LinkedIn também, né? Pô, não dá, cara, não dá. Aproveita essa ferramenta que você tem para mostrar aquilo que você sabe fazer. Aquilo ali é o teu cartão de visita para a minha alegria, eu não dei de cara com nenhuma selfie do LinkedIn ainda, porque se eu tivesse dado, eu ia ficar chateado. O pessoal não liga muito pro LinkedIn. A questão de um ano atrás, eu estava num domingo em casa, o telefone tocou. Era uma headhunter. Me oferecendo uma vaga para ir ou para Curitiba ou para Foz do Iguaçu. Ela me encontrou lá no LinkedIn. Né? Me encontrou lá, entrou em contato. Nós fizemos uma entrevista ali via WhatsApp, né? Então, gente, o mundo ficou muito mais dinâmico. Eu lembro, eu sou ali da faixa dos 40 e alguma coisa também. Então eu lembro quando eu estava procurando emprego, eu ia todo dia, eu morava na época em São Paulo, né, no estado de São Paulo, eu ia todo final de semana, pegava o Estadão, pegava a Folha de São Paulo, circulava as vagas de emprego. Na segunda-feira era aquele calhamaço, diga de papel impresso para mandar para o correio, entendeu? Mudou, agora mudou. Agora é ali, o teu LinkedIn, as empresas vão procurar você. E se você não conseguir ter a sua rede social profissional atualizada, né, se você brincar com ela, né, então você perde as oportunidades. As oportunidades passam e eles vão para aquele cara que é mais centrado, mais de acordo com o que a empresa precisa e com a vaga que está em aberto. É justamente isso, né? O professor André não é o que fala, o currículo morreu. Você não precisa mandar currículo mais, né? Claro, precisa, é óbvio que ainda existe a tradição, mas eu quero dizer o seguinte, as empresas que estão atentas, elas não vão ficar esperando o currículo cair do céu, não. Elas vão contratar uma consultoria headhunter, vão botar gente ativamente para procurar a moçada nessas mídias profissionais. Eu tenho um exemplo de um amigo meu que hoje está em Florianópolis, ganhando seus $8.000 por mês, bem fofinho, e trabalhando para fora, né? Ele, claro, ele traçou a carreira dele para fazer isso. Ele fez 3 anos de ADS em Umuarama lá, ficou mais uns 5 ou 6 anos pedalando de empresa em empresa em São Paulo, estudando inglês, até que depois de 12 anos no mercado, ele conseguiu esse emprego. Mas como que ele conseguiu? Justamente, enquanto ele esteve pedalando a vida inteira dele,
ele foi alimentando o LinkedIn, foi alimentando o Medium. Estava participando de um hackathon, colocava lá. Estava estudando alguma coisa na faculdade, estrutura de dados, fez um trabalho, colocou lá, entendeu? É coisa simples, é da faculdade mesmo, muitas vezes. Se você não tem de onde tirar, é da faculdade que você vai colocar ali. Só que se você vai, ao longo de vários anos colocando, os recrutadores, eles percebem. Eles vão te convidar. Você não precisa enviar nada para ninguém. Você, na verdade, deixa público e as pessoas que vêm atrás de você. Isso é muito realidade hoje em dia. Senhores, eu acho que a gente já está explodindo aqui a nossa meta de 45 minutos. Eu queria só comentar uma coisa aqui que o Lerix também botou, que é: por que as empresas exigem tanto dos estagiários? Não vejo tantas empresas ajudando no início do profissional. Então, olha só, Lerix, mais uma vez a gente vai trazer você para a nossa realidade da TI Academy. Cara, eu não sei quais são as empresas e quais... infelizmente, talvez você tenha tido contato com algumas empresas que não seguem essa linha, que não acordaram ainda para a realidade que elas já estão enfrentando e que vai piorar para elas daqui em diante. Mas as empresas aqui da Software by Maringá, aqui da região de Maringá, e não só da região de Maringá, tem várias outras empresas, né, professor Danilo, que já estão sondando a gente para a gente fazer os programas aqui, de fora daqui, elas têm a noção de que elas têm que pegar sim na tua mão e te ajudar a crescer na carreira. Porque se ela não fizer isso, eles não vão ter como preencher as vagas, né? Então, eu falo de experiência própria. As duas ocasiões nas quais eu estive sentado numa cadeira com a CLT assinada para programar, eu sempre tive ou um padrinho ou um supervisor que, na hora que eu travava, esse cara parava o que ele estava fazendo e ia me ajudar. Então, é cultura isso, né? Diz Reinaldo. Um detalhe que a gente tem que também quebrar esse estigma é uma das metodologias que são colocadas dentro das empresas de TI, que é a metodologia XP, onde você vai trabalhar em dupla, sempre com 2 programadores juntos, né? E um detalhe importante que o Pietro colocou aqui, que é o seguinte: mesmo você trabalhando em qualquer empresa, você precisa estar alimentando o seu LinkedIn. E isso daí abre a visão para outras empresas. Existe hoje, o Pietro está trabalhando numa empresa, o Danilo está trabalhando em outra empresa, e o que acontece? Uma terceira empresa entra na jogada e contrata ele. E contratam eles. Então, sempre existe essa necessidade, as empresas estão... O programa TI Academy, ele existe, né, ele está existindo, ele está sendo criado justamente para essa questão da retroalimentação das empresas de TI. Porque acabou essa ideia de que eu entro hoje numa empresa e vou ficar os meus 30 anos, agora nem sei mais quanto que é o tempo de se aposentar, né, vou ficar o tempo todo para se aposentar ali dentro daquela empresa. A rotatividade é muito grande, então precisa ter uma retroalimentação. Então, assim, a gente tem que tirar da nossa mente de que as empresas, elas, claro, eu preciso entregar um projeto para o Pietro daqui um mês e o negócio está atrasado. Eu vou contratar um programador inexperiente? Não faz sentido. Eu vou ter que chamar um cara top de linha, vou ter que pagar um salário para ele condizente, para ele dar conta do negócio, eu vou ter que trazer um cara top, né? Um cara experimentado. Agora, tá na normalidade, tá faltando vaga, eu vou contratar, vou buscar um profissional que seja um profissional mais barato, que eu consiga preparar ele e assim sucessivamente. Então, são várias situações. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente acaba, às vezes, generalizando uma situação, né, e que não é assim que acontece. Né? Tudo vai depender de caso a caso, de situação para situação, de realidade para realidade. Isso mesmo. A nossa amiga Uli Pontes, minha amiga Uliana, pergunta: pessoas de outros estados poderão participar do programa? Falando de Maringá, né? E até eu e o professor Danilo, nós temos visitado as empresas e falado diretamente com os donos das empresas que não são pequenas, empresas aí de 100 até 500 colaboradores, 600 colaboradores, empresas gigantes, na verdade, né? O que acontece, Uli? Nesse momento, pelo fato de o curso estar formando ingressantes para os seus primeiros empregos, nada impede de que alguém de fora de Maringá participe do processo seletivo. Todavia, essa pessoa tem que se comprometer que
provavelmente, se ela for selecionada para entrar dentro da empresa, ela vai ter que estar aqui presencialmente no momento do emprego. Durante o curso, não. Mas na hora de entrar para assumir o emprego, as empresas precisam que os iniciantes estejam dentro da empresa. Por quê? Porque, assim, pela realidade do mercado, a gente entende que o trabalho, principalmente de um desenvolvedor, que é o caso do nosso curso, né? O trabalho de um desenvolvedor, ele vai se maturar dentro da empresa ao longo de uns 6 meses a 1 ano. Então, a pessoa começa a ter autonomia para poder se virar dentro da empresa depois de 6 meses a 1 ano. Antes disso, deixar a pessoa solta, sem ter uma supervisão próxima, é desperdício para a empresa. Então, assim, digamos que impedido não está de participar, mas na hora de assumir o emprego, vai ter que estar por aqui. E aí tem um outro detalhe também, né, Pietro? Mesmo você, Uli, fazendo o seu cadastro aqui nesse momento, de repente, isso que o Pietro falou é um ponto que para você não vai dar certo. Beleza, você vai estar aqui na nossa base e, de repente, em algum determinado momento, a gente tem, dentro da nossa linha de raciocínio para o projeto, levar expansão para outros lugares de Maringá, né? E também, posteriormente, cursos mais específicos, em que aí, né, Pietro, pode ser que a empresa tenha a possibilidade de ser um trabalho remoto, de ter um trabalho home office. Então, como o Pietro disse, neste momento, a gente está até em parceria com uma entidade aqui de Maringá para fomentar e tentar fazer com que essa carência de mão de obra local ela possa ser sanada. Até porque, Danilo, a gente tem a esperança, né, e o sonho, a gente não está entrando com esse projeto de brincadeira, né? A gente tem o sonho de levar esse projeto para outras regiões do país. O professor Danilo já tem contatos aí em outras áreas do país, não vamos oficializar, nem nos comprometer agora, né, professor? Mas talvez, Uli, surja alguma coisa próxima de você aí no futuro não tão distante. Talvez. A Uli é da onde? A Uli é de onde? Ela é de Recife. Opa! Pensa uma terra maravilhosa para a gente ir lá implantar isso daí. Eu acho que tá fechado o negócio. Vou fazer uma parceria com a Uli. Recife é terra do Porto Digital, lá em Recife. Lugar fantástico. Exatamente. Celeiro de gente boa. A Uli vai representar a gente lá. Aí, ó, Uli, vamos fazer o seguinte, vamos mexer os pauzinhos aí, ó. Começa a se envolver com os empresários e com o ecossistema de tecnologia da sua região e começa a sondar se esses caras não estão precisando de mão de obra. E a gente leva o projeto para aí. E tal. É isso aí. Pode mandar um direct pro Pietro aí, que qualquer coisa a gente já marca um bate-papo. É isso aí. É isso, gente. Eu acho que por hoje já falamos bastante. Fechou. O que acham? Fechou. Valeu, gente. Obrigado aí pelo espaço, pelo tempo que vocês se dedicaram a estar aqui com a gente. E bora lá, vamos fazer acontecer esse curso aí. A galera que tiver interessada, ô Pietro, vou colocar aqui nos comentários, mas a galera acho que consegue ir ali na tua bio, tem o link da TI Academy, não me engano, né? Tem, mas se não tiver, eu coloco agora. Daqui 15 minutos está no ar. Então vamos lá, ó, mas é só entrar lá, tiacademybrasil.com.br. Galera que tiver interessada em participar aí só fazer a pré-inscrição e depois eu receber informações sobre o processo seletivo. Isso aí, gente. Tá lá o link da TI Academy na minha bio, sim. Se vocês quiserem, é só acessar ali, viu, moçada? Professor Danilo, professor Reinaldo, só gratidão aí mais uma vez. E aí, quem participou hoje, na semana que vem, na mesma bate-hora, não no mesmo bate-canal, mas estaremos aí novamente trocando uma ideia agora no Insta do professor Reinaldo e com outro tema, com outras falas, sempre dando orientações para quem quer começar nessa área. É isso aí, já fica o convite, né? Aguardando vocês aí a semana que vem. E inscrevam-se lá no @TI Academy Brasil. Acompanhe a gente lá também. Estamos no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Acompanhe a gente para poder aproveitar as nossas oportunidades. É isso aí. Falou, moçada. Um grande abraço, boa noite e até mais.